Hoje gostaríamos de iniciar com algumas perguntas, essa meditação de hoje. O que significa para você a Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas é um livro comum, escrito por qualquer homem? Ou será que ela é um livro espiritual do próprio Deus, inspirado por Deus? Por que muitas pessoas não conseguem buscar a palavra de Deus para meditar? Por que algumas pessoas que quando vai tentar ler a palavra de Deus dá sono, não dá assim aquela sede de buscar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para meditar? Sabe por quê? Porque é um livro espiritual. E porque há um poder contrário que faz de tudo para você não ler a palavra de Deus. Porque quando você tiver sede, se esforçar para buscar, examinar as Escrituras, você vai descobrir que há uma fonte de um poder espiritual que emana do próprio Deus para fazer sua vida ser uma vida de poder, de revelação da luz de Deus, para entender os mistérios espirituais e também entender como ser salvo, como ter a eternidade feliz. Então, a esse respeito que vamos tecer algum comentário. Então, hoje, terça-feira, dia 8 de março, estamos com esta reflexão. É mais que uma reflexão, é mais do que uma meditação, é uma reflexão para abrir a mente para o discernimento espiritual. Tem como título A Palavra de Deus, o poder transformador que dá vida. Este poder emana dos céus até nós pelo Espírito de Deus que há na sua palavra, que é Espírito. Vamos falar poucas palavras que dizem respeito, que aqui é uma palavra que o próprio Espírito de Deus está nela para transformar e fazer a nossa vida ser uma vida irradiada com a vida e o poder de Deus dentro de nós. Por isso que o mal, os poderes espirituais do mal, faz de tudo para que eu e você não busque esse poder, examinar as Escrituras. Então vamos lá, vamos falar aqui de 4 pontos, e bem sucinto e bem rápido. Primeiro ponto, a palavra de Deus é o pão que o homem viverá por ela. Você alimenta, eu alimento o meu corpo a cada dia com um alimento, com o pão cotidiano, com o feijão, com arroz, com carne, frutas, verduras, para alimentar, para o nosso corpo estar forte, para a gente ter vida, para poder viver. Então, foi o que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a boca de Deus, é Deus falando e alimentando o nosso espírito. Segundo ponto, Jesus disse: eu sou o pão da vida.
Então, ele disse em sua palavra que ele é o verbo, que ele é a palavra, que ele é o pão. A palavra das Escrituras Sagradas é o pão. É o próprio Espírito de Deus na pessoa do Senhor Jesus que alimenta, que dá vida e salvação para todo aquele que crê. Isso está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 35. 6:35 diz o seguinte: e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, o Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus e da palavra dele, é o pão que dá vida, que faz a gente estar saciado. Não precisa de outra coisa, buscar se alimentar de uma outra coisa para ser feliz e ter sentido da vida. O Senhor é o pão que alimenta e dá sentido à vida. E vamos para o próximo ponto, que é as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, o que está escrito aqui são espírito e vida para nos dar vida e é espírito para nos dar poder, para a gente vencer todas as guerras, todas as angústias, guerra contra o pecado e nos dar a vida, conservar a vida de Deus, a salvação dentro de nós. E vamos para o próximo ponto. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. A esse respeito, o apóstolo Paulo escreveu no livro, na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E este evangelho se estendeu aos gentios, que são todas as nações que não pertencem à nação de Israel, porque Israel foi a nação eleita para iniciar o plano da salvação. A esse respeito está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Você vai ver que Deus veio para os seus, que era o povo de Israel. Então, o que significa isto? A palavra de Deus, as Escrituras, é o poder de Deus que promove, que foi escrita para nos conduzir para a salvação. Agora, só vai ter a salvação todo aquele que crê. Como temos dito em outras meditações, Deus não força ninguém a crer, nem força ninguém o aceitá-lo. É o livre-arbítrio. Por isso que ele diz, para quem crê, quem quer obedecer, quem é humilde de espírito, a se sujeitar, a confiar e a crer nesse plano de Deus, na salvação, na pessoa bendita do Senhor Jesus pelo sacrifício lá na cruz. É para quem crê. Deus, através do seu Filho Jesus, fez a parte dele, destruiu o poder do pecado pelo sangue derramado na cruz e ressuscitou. E Deus trouxe salvação para todos. A salvação é para todos. Mas nem todos creem, nem todos querem. Então, por isso que o Senhor Jesus disse em mais de trechos, mais de um trecho bíblico e em outros livros dos evangelhos. O Senhor Jesus disse: quem crê será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Ou seja, ele dá o livre-arbítrio. Ele não força ninguém a amá-lo, nem a aceitar a salvação. Por isso que
Há algumas pessoas, a salvação é dada para todos, ele morreu por todos, mas há pessoas que não querem, querem viver a sua própria vida, sua própria religião, o seu próprio bel prazer, sua própria vontade. Aí, Deus tem alguma coisa a ver se alguém perder a salvação? Não, ele não deixou ninguém inocente. Aqui está a sua palavra. Por isso que o diabo faz de tudo para as pessoas não lerem a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está toda a vontade, todo traçado a vontade de Deus para fazer o homem feliz, entender a vida eterna e estar por toda a eternidade com Deus. E vamos concluir para fazer despertar o discernimento na mente de muitas pessoas que não entendem porque não conseguem ter prazer por Deus, pela palavra dele e buscá-lo. A esse respeito está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: nos quais o Deus deste século, o Deus com letra minúscula, que não é Deus, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O Senhor Jesus disse, antes de voltar ao céu, ressuscitar, quando ele ressuscitou, ia ascender ao céu. Ele disse, eis aí, ó, aí atrás, aí vem o príncipe deste mundo, que é o Deus desse século, com D minúsculo, que é Satanás e os demônios e toda sorte de malignidade para levar o homem ao erro, a enganar, a fazer a pessoa duvidar e não crer na palavra de Deus. Então está aí o motivo que muitas pessoas não conseguem ler a palavra de Deus, não conseguem ter prazer por Deus, duvida nas coisas de Deus. Aqui está o segredo. Existe um espírito que é o príncipe das trevas, que é Satanás, o demônio, que nós temos falado aqui, ó, bastante, que o nome dele era Lucifer, ele estava nos céus com Deus. Mas o que acontece? O que aconteceu e acontece no nosso tempo presente? Porque Lucifer desceu e que agora é Satanás. E é um espírito maligno que trabalha em pensamentos. Ele com os outros demônios. O que eles fazem? Que muitas pessoas ignoram. Eles fazem com que a pessoa duvide, não acredite na palavra de Deus. Por isso, eis aí o motivo de muita gente não ter forças para buscar a Deus, não ter força para ler a palavra de Deus. E muitos que duvidam e vivem uma vida aleatória ao poder de Deus, ao entendimento das Escrituras. Porque o diabo faz de tudo para botar dúvida, faz de tudo para assediar ao pecado. E quando você vive o prazer, o desejo, ama mais as coisas desse mundo do que de Deus, então a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo mais do que a Deus, então ele fica como que inerte, neutralizado de ter prazer pelas coisas de Deus, de ter força para buscar as coisas de Deus. Eis aí o segredo, porque muitas pessoas não vão se chegar a Deus, duvida e não tem força e não tem prazer de ler a palavra de Deus, porque o coração delas estão voltado mais para as coisas deste mundo e dão ouvidos mais às ideias e às filosofias que vêm na mente, que Satanás sussurra, dizendo, fazendo de tudo para você não ter prazer e não acreditar nem buscar a palavra de Deus, que é o poder que liberta, que traz vida e faz você ser iluminado para entender
a vontade de Deus e ser uma pessoa poderosa. Porque quando você está na mão de Deus e vive, e essa palavra está dentro de você, você está blindado com a luz de Deus. E aí o diabo não vai ter mais poder de influenciar você. É questão de inteligência, de discernimento, de raciocínio. Vamos agora agradecer a Deus. Senhor, pela tua graça e misericórdia, o Senhor tem nos utilizado com tua palavra, a luz da verdade, para trazer luz, discernimento, para que as pessoas entendam a área espiritual, que faz de tudo para com que as pessoas não entendam o espírito da tua palavra, a tua vontade. Toca, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, fazendo rechaçar toda mentira de Satanás na mente das pessoas e impactando elas para ter um pouquinho de força para te buscar a tua palavra e o teu poder, se render ao Senhor, para que tua palavra e a tua luz venha habitar no ser delas, nos corações, para que encontre a vida, o poder do Senhor, que é a tua palavra que salva a todo aquele que crê, que se entrega, se submeter-se à tua vontade. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, ótima terça-feira e peça força a Deus. Mesmo que você não tenha desejo, não tem força para, e nem entendimento para buscar a palavra de Deus, peça com sinceridade, se humilhe, diga: Senhor, eu não tenho prazer, eu não tenho força, eu não entendo, eu não tenho interesse em tua palavra, mas tenha misericórdia de mim, me ajuda. Tenho absoluta certeza que esse Deus vai te ouvir e vai te dar força e vai mudar a sua vida pelo poder da palavra. Deus abençoe.